Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Carol, eu sou terapeuta de técnicas alternativas como constelação familiar, Reiki e regressão a vidas passadas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que os meus consultantes me perguntam muito sobre isso, então eu vim fazer esse vídeo para contar para todo mundo que quiser saber. A gente vai falar sobre os anjos da guarda. Quem são eles? Eles têm várias nomenclaturas, tá? Eu gosto de chamar de mentores, porque são pessoas que nos ajudam numa mentoria. E eles não são exatamente anjos que voam. E eu já vou contar para vocês quem são eles. Espera aí. Então, resumindo, hoje vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre quem são eles, quais as formas deles, por que eles estão com a gente, quantos nós temos, enfim. Vou dar aí algumas informações sobre o que eu sei, baseado nas minhas experiências. Como eu comentei aqui, eu trabalho com regressão a vidas passadas e nas regressões que eu faço, eles aparecem sempre. Eles aparecem muitas vezes em formas de luzes, eles aparecem em formas de um físico, de um corpo. Algumas pessoas conseguem enxergar o rosto, algumas pessoas conseguem enxergar só, sentir a presença, algumas pessoas conseguem ver o que estão usando, quando estão sorrindo, algumas pessoas conseguem ouvir, algumas pessoas só sentem. Então, depende muito da regressão de cada pessoa, depende muito da experiência mediúnica de cada pessoa. Mediunidade, todos nós temos. Porém, alguns de nós não a utilizam, tá? Então, todos somos mediúnicos, mas não somos todos médiums. Gente, antes mesmo de eu entrar nesse assunto, eu já quero dizer para vocês, fiquem à vontade para deixar alguma pergunta aqui nos comentários, tá? Eu sempre respondo, pode comentar, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que tem curiosidade e se inscreve, né? Para ficar ligado aí nos vídeos que eu tô postando. Então, vamos lá. Anjos da guarda, mentores, como eu gosto de chamar, ou seres de luz. Como eu comentei com vocês, então, nas regressões que eu sempre faço e que eu já regredi nas minhas vidas passadas ou quando eu sou terapeuta, eles aparecem. Eles aparecem algumas vezes em forma de luz, normalmente como uma luz branca, ou então eles usam bastante a luz azul e verde, tá? Normalmente são essas cores. Cada cor tem sim um significado, mas cada cor é utilizada para a pessoa que está em regressão. Então, assim, se for, talvez o teu seja numa energia azul, talvez o teu seja uma energia verde, mas isso a gente não tem como descobrir, tá certo? Apenas se descobre com alguma técnica mais aprofundada. Nós sempre temos mentores conosco, sempre, sempre, sempre tem alguém. Aqui, no momento que eu estou gravando este vídeo, tem um que tá me acompanhando, que ele sempre me acompanha. Ele olhou meu nascimento e ele vai olhar até o dia que eu for morrer. Ele vai me acompanhar toda a vida. E eu tenho um grupo de outros seres, de outros mentores, que é um grupo de cor amarela. Nesse grupo eu nunca consegui contar porque eu não enxergo o rosto deles. Aquele que acompanha a minha vida inteira, desde que eu nasci até o dia que eu vou morrer, já sei o nome, já sei o rosto. É um querido, amo demais. Esse grupo que acompanha o meu trabalho, não enxerguei rosto, não tem nome. Por quê? Porque não é quando eu quero saber. O que interessa pra mim, Carol, saber o nome de cada um, quantos tem ali, não interessa. O que interessa é que eu esteja ouvindo o que eles me pedem, que eu esteja dentro do propósito do meu trabalho para ajudar eles. Porque o meu trabalho, ele é com eles. O meu trabalho é dentro da espiritualidade e eu uso muito a mediunidade para esse trabalho. Então eu preciso estar ouvindo eles. Então o que interessa aqui é que eu esteja conectada. Então, por exemplo, esse grupo agora está aqui. Eu sinto eles. A minha mediunidade não é visual, não é auditiva. A minha mediunidade, ela é de sintonia. Eu sinto. Eu não nasci com a mediunidade aberta. Eu tive... Depois de muito tempo que eu fui estudando, que eu fui explorando isso, eu fui descobrindo como abrir ela. Então hoje eu, graças a Deus, consigo abrir e fechar quando eu quiser. Então agora, se eu quiser abrir, eu abro, eu consigo sentir o que eles estão fazendo sem olhar, tá? Eu sinto que eles estão aqui, mas eu não preciso olhar para ver. É a mesma coisa quando você, por exemplo, você tá olhando para algo fixo, mas você sente que aqui do lado tem alguém até mostrando a língua para você. Mas você tá olhando pra frente e você sente que alguém aqui mostrou a língua. É tipo isso.
você vê sem enxergar. Ou você enxerga sem ver, enfim. Então, o que que acontece? Esse meu, que me acompanha a vida inteira, é o P. Eu chamo ele de P carinhosamente. Ele tem um físico, ele é igual a um homem normal de uns... Não sei que idade que ele teria, mais ou menos uns 35 anos, tá? Esse grupo que eu enxergo do meu trabalho é diferente. Eles têm um físico, eu acho, mas eles estão sempre em grupo, sempre um círculo, sempre, de uma luz amarela, sempre cor amarela, e parece que eles voam. Então, assim, é diferente, não tem como. Não é sempre uma coisa fixa, não é sempre de um jeito, é o que precisa ser. Já vi as pessoas relatarem, por exemplo, algum mentor, algum ser espiritual dentro do budismo, ou algum lá da Índia, por exemplo, Shiva, Shiva eu já vi muito. Shiva uma vez veio para mim e foi uma regressão que eu fiz que eu tava num momento bem, como é que eu vou dizer, empurrando com a barriga. Eu não tava querendo encarar as coisas que eu precisava naquele momento, eu tava realmente dando 5 passos para trás. E aí eu fiz uma regressão e foi uma regressão só de chinelada na bunda. E eu via Shiva, vou tentar botar a imagem de Shiva aqui. Eu via ele falando comigo, com aqueles adereços na cabeça, igualzinho a gente enxerga nos livros. Então, já vi, ele já veio e falou comigo, me deu uns esporros bem forte que me fez parar de mimimi e andar. Já aconteceu de entrar em regressão, minhas ou de outras pessoas, agora vou comentar bem geral, de pessoas virem como mulher, de vir como criança, de vir como luz, de vir como animal. Animais também vêm para passar mensagem, dizer que estão nos ajudando. Já vieram muitas pessoas de muitas formas. Já vieram personagens que pareciam ETs, que a pessoa descrevia como sendo algo muito alto, muito magro, verde. E aí a gente ficava pensando, gente, que doideira é essa? Porque eles aparecem de milhares de formas conforme tem que ser para aquele momento, tá? Então, assim, o que eu acredito? Eu, Carol, dentro, de novo, de todos os cursos que eu fiz, de todos os livros que eu li, lembrando, eu não tenho religião, eu sou universalista, que significa eu estudo várias religiões, mas não sigo nenhuma. Então, eu, Carol, acredito que os mentores são aqueles enviados pela energia criadora, eles são uma centelha de Deus, assim como nós, que está em um nível diferente do nosso, onde se pode ter maiores informações. E eles nos guiam, eles nos ajudam a seguir o caminho que nós precisamos seguir. Quando a gente nasce, a gente tem uma missão, que é de evoluir. A principal missão de todos nós aqui é ser melhor. E esses mentores, talvez um, talvez mais, dependendo da dificuldade da nossa vida aqui de baixo, dependendo da dificuldade dessa nossa missão de evoluir, a gente recebe mais mentores ou menos, tá? Então, assim, esses mentores, eles estão ali para nos acompanhar, para nos dar uma puxada de orelha, para fazer alguma coisa na nossa vida, para que a gente continue sempre em linha reta, focando e andando para nossa evolução, para a missão. O que me adianta nascer, viver uma vida inteira de farra e sair daqui do jeitinho que eu entrei? Pensa isso. Aí os mentores estão lá, são designados a vir conosco. Normalmente esses mentores já nos cuidaram durante muito tempo, eles não são nos apresentados ali na hora do parto, não, a gente já conhece eles E aí eles vêm, eles têm um trabalhão para nos guiar, para nos cuidar. E aí nasce Maria lá, Maria nasce, ela tem missão de evoluir, de se tornar uma pessoa mais amorosa, mais paciente. Só que Maria nasce e Maria é toda ignorante da questão de querer ser melhor, não quer ser melhor. Maria é daquelas que bate no peito e diz: eu falo mesmo, eu ofendo mesmo, eu sou chata mesmo, eu sou assim, não vou mudar. Cara, eu sou assim, não vou mudar. Eu acho que é alfinetadas no coração dos mentores, se eles tiverem um coração, que eu acho que eles têm, não físico, mas vocês entenderam. Eu acho que é alfinetadas assim neles, porque então pra que tu desceu? Então pra que tu nasceu? Se eu crescer assim, nascer assim, Gabriela, sabe? Não rola. Então, o que eles fazem? Como é que eles nos ajudam pra fazer acordar? A vida.
Sabe quando a gente fala que a vida não é fácil? A vida vem, passa a perna na gente uma vez, dizendo assim, ó, aprende, acorda. Aí a gente fala, não, nesse assim, cresci assim. E aí vem a vida e passa a segunda, dizendo, meu bem, não é. Vamos andar pra cima, vamos evoluir, vamos ser uma pessoa melhor. Senão eu vou ter que te dar quantas rasteiras ainda? E aí essas rasteiras da vida podem vir de várias formas, como uma doença, que você precisa lutar pela tua vida, como um conflito de um relacionamento que te abala e você descobre que na verdade você está sozinha na vida para lutar por ti mesma, que você não pode mais ser carregada no colo. Ou a vida pode vir te dando rasteiras de abundância realmente para você dar valor ao que importa na questão de o que importa é estar vivo, o que importa é respirar, é eu poder aproveitar a vida e não só comprar coisas materiais. Por quê? Os bens materiais estão aqui para nos deixar mais confortável enquanto a gente evolui. E tem gente que não entende. Tem gente que acha que tá na vida para sempre conquistar mais. Então vem a vida e ó, tira aquilo dela dizendo, não, meu bem, os bens materiais, eles não são teus. O que você tem é a tua vida, o que você tem é a tua personalidade, o que você tem são as tuas oportunidades de fazer melhor. Tem outra coisa que eu quero falar. Olha só, vou usar o nome Jasmine. Vamos dizer assim, que Jasmine é uma moça, que pode ser homem também, tá? Mas vou dizer que é uma mulher, que é uma moça que ela sempre quer tudo de mão beijada. Ela não quer fazer esforço, ela a vida inteira ganhou tudo e ela quer continuar assim. Aí o que acontece? Jasmine vai perdendo as coisas. As pessoas vão se afastando dela, o emprego dela começa a não dar certo e a prosperidade também começa a ir embora e Jasmine cai no fundo do poço. Esse fundo do poço, esse buraco onde a Jasmine está, ela não estaria se ela tivesse lutado por ela. E aí vem uma amiga de Jasmine e diz assim, Jasmine, vou te tirar daí. E a amiga dela vai lá e faz tudo por ela e consegue para ela uma entrevista de emprego e consegue para ela um lugar onde ela vai ganhar uma grana boa e consegue para ela um dia para ela conversar com a família, para ela se entender. E Jasmine não vai. Jasmine não vai na entrevista. Ou se vai sem vontade, nem quer trabalhar lá. Não vai ver os familiares, ou se vai ver, vai como soberba, como se fosse a dona da verdade e piora tudo, e não sai do poço. O que os mentores estão dizendo nesse momento? Eles dizem o seguinte, Jasmine, se mexe, você tem que aprender que a vida você não vai ganhar tudo. Você tem que aprender que você precisa fazer por onde você até hoje ganhou, mas não é assim que funciona. Jasmine ganhou a vida dela para cuidar da vida. Não ganhou a vida para entregar na mão de ninguém. Ganhou a vida para fazer dela o melhor que pode. E quando se diz fazer, é fazer mesmo, não é ficar esperando, não. É fazer. Cada um de nós faz por si. A gente pode ter pessoas, a gente pode ter amigos que nos ajudam, sim. Mas se a gente não fizer por nós mesmos, ninguém pode fazer, nem os mentores. Os mentores não podem fazer por nós. Uma regra que os mentores seguem, eles respeitam a nossa decisão. Muitas vezes a gente tá no fundo do poço, a gente quer ajuda, mas o nosso ego não nos deixa pedir. Então os mentores não vão ajudar. Se a gente não pedir ajuda, eles não vão nos ajudar. Eles nos respeitam. Então, por mais que eles saibam que você tá no fundo do poço, que você tá chorando, eles estão aqui de mãos atadas, querendo muito jogar a corda para baixo, através de várias soluções que podem vir. Eles não podem se você não pedir ajuda. Gente, principal aprendizado com esse vídeo. Vocês precisam pedir ajuda para os mentores de vocês. Vocês precisam conversar com os mentores de vocês, dizer para eles o que vocês querem. Não, as coisas não são sempre claras, porque a gente tem uma confusão dentro da nossa cabeça. Então a gente precisa sempre acalmar nossos pensamentos, saber o que a gente quer e falar, gente, quero isso. Aí também tem outra coisa, segunda chavezinha, nem tudo que a gente quer é possível para aquele momento. A gente precisa fazer por onde para conseguir. A gente precisa estar, primeiro, na missão, que é evoluindo, tentando ser uma pessoa melhor. Depois, a gente precisa saber
aceitar e compreender se aquilo realmente é o melhor para nós e se aquilo realmente está no tempo de acontecer. Então, quando você tiver esses 3 pontos bem arrumadinhos, bem bonitinhos, aí você vai e fala para os teus mentores: mentores, eu quero a ajuda de vocês para isso. Outra coisa que eu preciso falar para vocês: teus mentores, eles vão te ajudar, eles não vão resolver as coisas para ti. Eles vão colocar na sua frente possibilidades para você sair do lugar de onde você está. Aí, lembrando, você tem que pedir e você tem que ficar atenta a esses sinais. E aí é você que escolhe. Você escolhe qual sinal seguir. E você que escolhe se vai ir ou se vai querer ficar. Então, vamos lá. Resumo aqui para a gente entender. Nossos mentores estão sempre com a gente o tempo inteiro. Tem um ou mais mentores que te acompanham desde quando você nasceu e vai ficar com você até o dia que você morrer e depois. Essas pessoas te ouvem o tempo inteiro, querem te ajudar, porém vão te ajudar se você pedir. E vão te ajudar da forma que for possível para aquele momento, ok? Segunda coisa, você tem mentores para outros sentidos da tua vida, para outros setores, outros pontos da tua vida. Para o teu trabalho, talvez você tenha alguém especial. O dia que você engravidar, que você estiver gestante, vão se aproximar outros seres que tomam conta da questão da maternidade. Então, a gente tem seres que nos acompanham desde o dia que a gente nasceu até o final. E nós temos seres que se aproximam e se afastam dependendo do que a gente está precisando na hora, ok? Alguns mentores são bem queridos, bem fofuchos, outros mentores vêm com o chinelinho para dar na bunda. Depende da gente. Existem mentores que vão se mostrar para você, existem mentores que nunca vão se mostrar para você. Existem mentores com formas físicas, existem mentores que não têm uma forma física, eles têm uma forma energética. Existem mentores que são os chamados normais, com um corpinho igual ao nosso, e existem mentores que têm uma forma bem diferente, e esses são bem difíceis da gente acreditar, porque a gente acha que tá louco, mas eles existem. Esses mentores sempre são guiados pela nossa missão, nos ajudando na nossa missão, que é a primeira missão, lembrando, a principal, ser uma pessoa melhor, igual evoluir. Esses mentores, seres de luz, anjos, eles são guiados pelo mesmo Criador, pelo mesmo Deus que a gente acredita. É Deus aqui em cima, o Criador, a energia do universo, os mentores um pouco abaixo dele, respeitando tudo que Deus fala, os mentores aqui e nós aqui embaixo sendo cuidados pelos mentores. Os mentores estão sempre te ouvindo. Sempre, sempre, sempre eles estão te ouvindo. Então você pode fechar os seus olhos e conversar com eles. Você vai conseguir ouvir eles dependendo da situação que você se encontrar. Tua situação energética, que é se a tua energia estiver boa, estiver elevada, se você estiver sentindo gratidão, se sentindo feliz. Também em relação a você acreditar na sua intuição e sua mediunidade. A tua intuição muitas vezes são sinais desses mentores, dizendo para você não vira para a esquerda, não vira para a direita. É uma proteção sim, eles nos protegem e eles mandam esses sinais. Aí de novo, você precisa estar atenta a ouvir os sinais para ouvir os mentores falando. Uma coisa muito importante de falar é o seguinte, sempre se conecte com teus mentores quando você estiver se sentindo bem, ok? Claro que muitas vezes você está se sentindo triste, você está se sentindo mal, está chorando e você quer pedir para eles ajuda. Ok você fazer uma oração, mas tente ao máximo conversar com eles, ter uma interação com eles quando você estiver se sentindo bem. O que é se sentindo bem? É se sentindo grato pela vida, se sentindo feliz, se sentindo alegre. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Passei por um momento difícil hoje de manhã e fiquei abalada. Então, assim, antes de eu conversar com os meus mentores, antes de eu pedir ajuda deles, eu vou respirar. Eu vou me acalmar o máximo que eu conseguir. Eu vou botar um mantra para me sintonizar com essa energia boa. Eu vou agradecer pelas outras coisas que eu tenho que agradecer. Vou elevar a minha energia, né? Então, vou agradecer umas coisas boas que eu tenho para daí estar no nível mais elevado e poder, então, conversar com eles e pedir a ajuda que eu preciso, tá? Sei que nem sempre dá, mas é algo muito importante que vocês precisam tentar fazer.
Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre mentores. Deixe mais perguntas aqui embaixo se você tiver, que eu gravo outros vídeos explicando. Tem muita coisa para falar sobre mentores, sobre seres de luz, sobre anjos da guarda. Hoje foi um compilado aí das coisas que mais me perguntam. Então, se você gostou desse vídeo, curte, deixa teu comentário e me segue pra gente sempre estar conectado. Um beijo e até mais!